Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco mais uma vez. Quando Jesus, na sua passagem pela terra, ainda sob a roupagem física, nos visitou e nos deu um testemunho mais claro e mais vívido do seu amor pela humanidade, ele utilizou um instrumento muito simples, a sua voz doce, mansa, e vertia do seu ser, então, aquele calmante, aquele bálsamo para aquelas criaturas sofridas, envolvidas naquele ambiente de subjugação, de ausência de esperança, um mundo ainda primitivo, um mundo onde ainda a força valia mais do que o valor do ser humano em si. Com um gesto simples, amoroso, legou para a humanidade ensinamentos incomparáveis. A doutrina espírita, num papel sublime que lhe cabia e lhe cabe no avanço da humanidade, também, através da palavra do Verbo, nos trouxe luz, conforto e explicação para uma série de dúvidas que atormentavam a humanidade. Mostrou-se como consolador prometido por Jesus, o Salvador da humanidade. Nós somos fiéis discípulos do Mestre Jesus? É um questionamento que nós devemos fazer a todo instante. Se nós estamos aqui na casa espírita, recebendo uma pequena gota de luz que seja, nós temos um potencial, um manancial muito grande para oferecer ao nosso próximo. E como é que eu consigo compartilhar esse tesouro, os ensinamentos das leis divinas com o próximo? Através da palavra, da boa palavra. A palavra, ela possui energia, ela possui ânimo, força, é um lenitivo para as dores, as nossas dores e as dores do nosso próximo. A palavra orienta, ela esclarece, ela nos mostra o caminho a seguir, nos livra das dores, dos equívocos. E é um instrumento tão sublime que está à disposição de todos nós. Mesmo aqueles que possuem dificuldades no aparelho fonador, são mudos. Mas a palavra, ela é entendida num sentido tão profundo, que ela não precisa ser exteriorizada. A doutrina espírita, mais uma vez, nos demonstra de maneira clara, de maneira objetiva, que o nosso pensamento, ele imprime a matéria, a energia que nos envolve. Portanto, a palavra, antes disso, é energia, quando lá cogitada na nossa mente. A palavra dita, ela tem todas essas características boas que citei no início. Ela também pode ser usada para objetivos menos nobres. Ela pode ser usada para subjugar. Ela pode ser usada para ferir e para magoar. O uso dela é que nós, cristãos, nós espíritas, é que devemos ter. Refletir sobre as palavras que nós proferimos a todo o instante, porque ela está muito ligada ao nosso pensamento. André Luiz já dizia: cuidado com o que dizes, porque está na razão do que você pensa. Escapuliu uma palavra indevida, você está pensando isso. Mas foi involuntário, você não vigia o seu pensamento. Onde está a vigilância? E aqui, nessa exposição dessa noite, no tempo que eu tenho disponível para trocar essas informações com vocês, nós vamos abordar sobre o aspecto da doutrina espírita, os efeitos da palavra, e também buscar alguns conceitos em outras áreas do conhecimento. Eu vou pedir aqui, licença, desculpa para vocês, nós tivemos um pequeno probleminha técnico, que é comum, pessoal, tá bom? Vamos lá. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 19, nessa citação profunda, como sempre, os ensinamentos do Mestre Jesus,
ele diz o seguinte: aquele que violar um destes menores mandamentos. Agora nós precisamos situar essa passagem evangélica. Jesus sobe ao monte e começa a parte mais bela do seu evangelho, que são as bem-aventuranças. Jesus então sobe ao monte e diante da multidão usa o verbo com palavras de conforto, fé e esperança, citando aí as bem-aventuranças. E ele diz, arremata, que aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aqueles que o cumprir e ensinar. Você fala, meu Deus, quanta responsabilidade. Sim, é muita responsabilidade. Não, mas espera aí, então não tem como ensinar, porque eu não sigo todos os ensinamentos, as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os aflitos, não é? Enfim, eu não tenho condições de fazer isso, porque eu não tenho a perfeição de Jesus. Sim, mas se nós aprendemos um pouquinho só do Evangelho de Jesus, um pouquinho, calar-se, amparar, orientar, não praticar o mal, isso pode ser ensinado. Ensina-se com palavras e também com atitudes. E veja como Jesus colocou que nosso Pai, Deus, irá nos presentear no reino dos céus. Se nós estimularmos o nosso próximo e a nós mesmos ao cumprimento disso. Mas vejam a nossa responsabilidade. Aquele que ensina, que cumpre e ensina, esse sim será valorizado. Do outro lado, aquele que estimula o homem a descumprir essas leis, ele diz, será o último no reino dos céus. É aquele aluno que está atrasado ainda perante o processo de evolução espiritual, que muito provavelmente passará por experiências dolorosas para que entenda que as leis de Deus se cumprirão até o último ponto, até a última vírgula, para a nossa melhoria, para o nosso aprimoramento. Pois bem, e nós vamos avançar um pouquinho mais na leitura, da Bíblia, na passagem agora, um pouquinho no Velho Testamento. E olha que frase lapidar, que nós vamos encontrar essas passagens também no livro Obreiros da Vida Eterna, que diz o seguinte: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Vamos complementar a ideia. Nem sempre, nós podemos falar ou expor uma situação, orientar uma pessoa num determinado momento. Nós precisamos entender que as colocações e as orientações devem esperar o tempo adequado. Por mais que nós estejamos imbuídos da boa vontade, da caridade para esclarecer uma pessoa, talvez naquele momento não é o momento adequado para a gente ter um tipo de abordagem X ou Y. Mesmo que você fale, nossa, mas eu estou investido do Evangelho, está aqui, eu tenho o dever de esclarecer, tenho o dever. Mas será que é o momento adequado? Será que a tua palavra é uma maçã de ouro numa bandeja de prata? Tão bonita? Conseguem imaginar isso? Será que a tua palavra terá a beleza dessa maçã dourada para o nosso irmão? Um exemplo, vou citar um exemplo aqui. Por vezes, pessoal, nós encontramos na nossa jornada e na nossa existência pessoas que ainda não estão devidamente acordadas espiritualmente. Se você tentar orientá-la sobre o aspecto do Evangelho de Jesus, dizendo, olha meu irmão, não pode tentar contra a violência ou violar o direito do próximo, a pessoa vai se voltar, mas peraí, você está dizendo que eu sou violador do direito do outro, e começa a confusão. Não era o momento adequado, entenderam? Você não pode ser direto a esse ponto, porque a verdade, nós podemos comparar a verdade a um diamante muito bonito, uma maçã dourada, mas ela não pode ser simplesmente jogada no rosto do nosso próximo.
Você precisa ouvir umas verdades. Você já ouviu essa expressão? Isso soa até como ofensivo. Porque nós não estamos ainda nesse grau de evolução para receber as chamadas, entre aspas, críticas construtivas. Não estamos. Nós, espíritas e também não espíritas, somos melindrosos. Ou estou equivocado nessa minha afirmação? Basta que você faça o seguinte: diga para alguém na casa espírita: olha, depois da reunião eu preciso falar com você, viu? É um assunto sério. Meu Deus, a pessoa treme, vai falar o que de mim? Não é? Isso é um melindre, fruto ainda do nosso orgulho. Aí você tem que colocar a palavra, a maçã dourada, no momento adequado. A palavra boa, bendita, construtiva no momento adequado. E tem maneiras de se falar. Isso força em nós também, pessoal, a empatia. É muito bom falar para os outros, dos outros, não é? Para os outros. Mas vamos inverter a situação. E se fosse conosco? Um assunto tão delicado. É tão bom quando uma pessoa próxima a você vem e diz as verdades que você precisa ouvir e você não se sente ofendido. É como aquele professor que te chama e diz uma série de coisas para você. Ele diz tudo que ele tem vontade, mas ele sabe como dizer. Você aceita aquilo, né, sem afetação e fala: olha, é uma crítica construtiva. Ou eu posso dizer exatamente as mesmas coisas com agressividade, com desdém. A pessoa vai sentir isso, porque, como eu disse, a nossa palavra ela é toda impregnada de energia. Ela é toda pontilhada dos nossos sentimentos. E Joana de Ângeles faz uma observação incrível sobre a força, a imantação das palavras que nós proferimos. Se com energia, com alegria, com satisfação ou com tristeza. E nós vamos encontrar, pessoal, uma passagem interessante de Paulo, né? E Paulo, durante todo a sua vida aqui, a sua passagem na terra, como apóstolo de Jesus, ele utilizou muito bem a palavra. As cartas paulinas são palavras de fé, de esperança e de amor. E eu pensei uma passagem de Efésios, onde Paulo diz para todos nós: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele já aqui nos dá um puxão de orelha. Expressões chulas, palavrões. Ah, mas veja, é meu jeito de falar, não sou tão formal. Não é questão de formalidade. Porque quando nós expressamos palavras chulas, torpes, baixas, aí tem um sério problema. Nós estamos atraindo para nós energias também torpes e no mesmo teor vibratório das nossas palavras e do nosso verbo. Porque a palavra, meus caros, só deve ser proferida a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então a nossa palavra deve, antes de tudo, edificar o ser humano e nos edificarmos. Nós podemos dirigir a palavra para nós também, na nossa maneira de ser e de agir, e não podem ser palavras torpes, apenas palavras que promovam a edificação do próximo. O problema da humanidade estaria resolvido, vocês não acham? A cordialidade, o respeito, a palavra que edifica, a palavra que levanta aquele caído, sem esperança, sem fé. É uma riqueza tão grande que nós temos, que a gente acaba negligenciando, achando que falar são palavras ao vento. Não existem palavras ao vento. Ela tem um efeito específico. É algo tão simples para nós, mas desimportante. Simples não quer dizer desimportante. Simples porque é abundante e é natural. Paulo foi pródigo nessa passagem de Efésios, onde a palavra sim, ela sempre deve ser dita para edificação. E aqui nós tivemos expressões da espiritualidade, tivemos companheiros de jornadas que usaram sempre
a palavra para edificar, para levantar e para ajudar. Na ordem de aparecimento na terra, Jesus, onde nós tivemos ou recebemos o legado dos evangelhos de Jesus e dos seus ensinamentos, palavras que confortam e que libertam todos nós. Allan Kardec, diante da sua ação, da sua missão, a que os Espíritos lhe incumbiram sobre a direção de Jesus para trazer então aos homens a doutrina espírita, através da palavra escrita, das obras da codificação, dos vários escritos, da publicação da Revista Espírita, durante mais de 10 anos, quase 10 anos, Kardec à frente. As várias obras deixadas e escritas após o seu desencarne, e sobre a sua orientação, palavras de elevação. Marcos, mas realmente, Allan Kardec escrevia muito difícil, uma linguagem polida. Sim, ele mostrava ali quem efetivamente ele era. Um ser aplicado, versado nas mais diversas ciências, na boa educação, um espírito de escola, um espírito elevado. E aí vem uma observação importante, Chico Xavier é a prova irrefutável da imortalidade da alma, é a prova irrefutável de que nós temos várias existências, passamos por várias experiências, e se nós bem aproveitarmos, nos elevaremos. Francisco Cândido Xavier, de educação formal na última encarnação, muito pouca. E quem já leu Paulo Estevão? Quem já leu há 2000 anos? Quem já leu 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia? As obras de André Luiz, que passaram pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier. Um estilo literário incomparável. Fizeram uma pesquisa para identificar se realmente Chico Xavier copiava estilos, não tentaram fazer o confronto do estilo, não encontraram. Realmente chegou-se à conclusão que eram pessoas diferentes, o que demonstra cientificamente que a mediunidade, sim, é um fenômeno, existe, foi estudado e explicado pela doutrina espírita. Prova de que o médium, mesmo na atual existência, não tendo uma educação formal, de expertise, mas todo o cabedal, o patrimônio cultural e intelectual das existências anteriores permanece. Ele é a prova viva de tudo isso. E um alerta para todos nós, que estamos num constante intercâmbio com a espiritualidade. Um médium que recebe uma comunicação, e esse espírito se identifica como Fenelon, se identifica como cientista famoso. Como é possível identificar a identidade da informação, da comunicação? Será que realmente aquele espírito é quem ele diz ser? Como nós podemos identificar um espírito de escola, um espírito elevado? Alguém consegue responder essa pergunta segundo a ótica do Livro dos Médiuns? Como? Através das palavras, das ideias. E essas palavras, e essas ideias, e essa comunicação, e esse fenômeno mediúnico deixa impressões, deixa energia. Aí você tem a identidade dos espíritos, como Kardec trata no Livro dos Médiuns. É através da palavra dita, o que esses espíritos pensam e sentem. Ok? E na obra Obreiros da Vida Eterna, um instrutor que estava conduzindo o trabalho e com André Luiz, ele faz uma observação muito importante, que nós não observamos e não damos importância devida ao poder do verbo, o poder da palavra. Ele diz assim: é lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Bom, ele escreveu isso na década de 40, nós estamos em 2018, será que nós estamos desmoralizando o verbo? Cada um vai fazer um exame de consciência. Você que trabalha com a palavra, é tua profissão, a oralidade,
Se você é professor, médico, enfermeiro, policial, enfim, as mais variadas profissões, em algum momento, em alguma hora da tua atividade, você usa o verbo. Na tua casa, na educação do seu filho, na relação com o seu cônjuge, com o seu namorado, com seus amigos da escola, você sempre usará a palavra. E ele dizia que os homens estavam desmoralizando o poder do verbo. E ele diz assim, nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente, através de conversações ociosas e inoportunas. Isso, referindo-nos somente às mais respeitáveis. Conversações ociosas e inoportunas. Ele utilizou uma palavra boa para, ociosas e inoportunas. Quando nós chegamos à casa espírita, qual é o nosso tipo de conversação? É uma conversação elevada? Ou a gente procura a casa espírita, que é uma instituição respeitável? Quando nós chegamos à casa espírita, nós conversamos sobre diversos assuntos, menos sobre a nossa elevação espiritual. Pouco ou quase nada sobre Jesus. Pouco ou quase nada sobre a nossa função na casa espírita, a nossa ação em favor do próximo, doar, a nossa doação de tempo, de palavra, ou mesmo ação nas várias ações, como Silvana citou no início, que a casa espírita realiza. Ou nós conversamos, mantemos conversas ociosas ou inoportunas. Nós não observamos que a nossa palavra é aquela maçã de ouro dentro daquela bandeja de prata. Ou é uma maçã podre a nossa palavra, porque inoportuna e ociosa. E nessa mesma obra, vejam como, a partir de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre o que a gente anda falando. Tá? O que implica no que a gente fala? Fala, não, eu falei assim, mas eu não penso isso, não tenho essa posição. É um ledo engano. Eu vou citar um caso aqui que todos tiveram conhecimento, de um apresentador de TV que disse uma coisa, no ar, uma frase infeliz, e ele diz, não, eu não sou assim. Os meus amigos sabem que eu não sou assim. Ele se traiu pela palavra. Por que se traiu pela palavra? Ele traiu o pensamento que ele mantinha guardado, mas ele pensava sobre isso. E aí aquilo vem à tona. Eu até creio que, enfim, mas vejam, ele coloca uma carreira toda em risco, sofreu várias críticas, Por quê? Ele não vigiava o pensamento dele. Por mais que fosse brincadeira na concepção dele, isso foi prejudicial, ele sofreu com isso. Sofreu, inclusive, obviamente, as consequências do que ele disse. E depois que disse, a palavra não volta mais. Já foi dita, já causou repercussão. E veja como a palavra, como colocada, ela tem energia. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Espera aí, calma, presta atenção nessa informação. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Se a minha palavra, se a minha conversação é de alegria, é de paz, é de satisfação, é de amor, estou preparando acontecimentos dessa natureza. Bom, contraponto disso, se eu só falo em desgraça, tragédia, sofrimento, falo da minha raiva, da minha angústia, o que está acontecendo com a minha vida? Ela está preparando o que para mim? Tudo isso que eu estou dizendo. Se eu uso palavras, expressões chulas, palavrões, o que vai acontecer com a minha vida? Está na mesma linha de vibração do que eu estou falando. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, ela é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Então, estou direcionando o que estou falando para acontecimentos
eu estou atraindo para mim energias do mesmo teor vibratório. Pessoas que só dão atenção à difamação, pessoas que só trazem no seu verbo tragédias, enfim, acidentes, coisas as mais sofríveis possível. O que está acontecendo com ela? Ela está atraindo para ela todos esses acontecimentos, porque está no mesmo teor vibratório. Nós estamos circundados de leis vibratórias, nós vamos vibrar na mesma frequência. Mude o tom da sua conversa, da sua conversação. Ah, Marcos, mas eu não consigo deixar de falar mal da vida da pessoa um dia só, me causa, eu estou tentando. Então tá meio-dia, tá bom? Não, meio-dia eu aguento, ótimo, meio-dia está avançando, está mudando, já começou um processo de mudança, até que todos nós, inclusive eu também, né, nós vamos conseguir nos livrar dessas correntes vibratórias. Pessoas pessimistas, tudo vai dar errado, o que acontece? Vai dar errado, porque estou sintonizando nessa mesma lei de vibração, e tudo que eu penso e falo, ressoa, encontra um eco e retorna, nos dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. E no mundo espiritual, com agravante, aproximam-se de nós os nossos irmãos que pensam como nós, e podem muitas vezes estabelecer um processo obsessivo, potencializando todo aquele pensamento negativo. Pessoas que têm essa maneira de falar, ou conectam-se com esse tipo de conversação, são pessoas temerosas, intranquilas, que têm fobias, os mais variados tipos de medo. Tem medo de ser assassinado, tem medo de bater o carro. Eu não vou dirigir porque eu tenho medo, alguém vai bater em mim. Vai bater o carro e fica sempre naquela vida de medo. Quando do mesmo lado, muito próximo a ele, Jesus nos oferece uma gama de conforto, de caminhos que nos trarão segurança, paz e tranquilidade. A gente não quer falar sobre coisas boas. Nós somos os filhos pródigos, né? Nós somos o irmão do filho pródigo. Vendo o irmão retornar em felicidade, a gente não quer participar do banquete, por orgulho ou qualquer outro interesse. E essa passagem, pessoal, eu recebi um presente, né, um livrinho muito bonito, Vida Feliz. Um livro muito simples, né? E essa que eu acho fantástico. Muitos companheiros nossos, e eu também me incluo aí, a gente escorrega algumas vezes, né? A gente fala, não, porque a gente está numa turma, não quer ter uma conversação muito formal, não precisa ser formal não, basta que a gente tenha uma conversa, um linguajar bom, tranquilo, simples, e que nessa palavra que nós proferimos ao próximo, no atendimento fraterno, na recepção da nossa casa, seja uma palavra boa, boa noite, tudo bem, seja bem-vindo, com um sorriso, com energia, com alegria de estar recebendo nosso irmão que chega, ou mesmo dando uma informação na rua para uma pessoa necessitada, é isso. E Joana de Ângeles, pessoal, nessa passagem, eu não me esqueço dessa passagem, eu sempre leio isso, e recomendo a todos que façam uma leitura dessa passagem. Ela diz assim, rapidamente, substitui no teu vocabulário as más pelas boas palavras. Expressões chulas e vulgares talvez estejam na moda, porém envenenam o seu coração. A palavra é instrumento da vida para a comunicação, para o entendimento, e não arma de agressão, violência ou vulgaridade. O uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem. O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo. E essa frase final aqui é lapidar, pessoal, diz assim: porque há pessoas que falam bem e são más. É verdade isso? Sim. Mas não é justo que, sendo bom, te apresentes mal. Você pode pegar uma pessoa de caráter duvidoso, ela tem uma oratória fantástica. Não tá. Saiu dali, ela fala assim, as palavras mais baixas possíveis, que revelam realmente a condição moral dela. E ela pode falar bem? Pode. E por que você, sendo uma pessoa boa, tem que falar mal? Se apresentar mal, isso é justo com você, com o próximo? Não. É tão ruim quando você chega num local e a pessoa usa um palavrão, e você fala, poxa, vim aqui,
instituição, a pessoa usa palavras chulas e tal, né? Às vezes você vem com o coração machucado, esperando ouvir uma palavra de conforto, gente. E aí você ouve alguém usando uma expressão chula. Aquilo te abala. Por quê? Ela vem num padrão vibratório muito ruim. Você já está com os seus problemas. E a pessoa que vai lhe atender ou falar com você, joga também um sentimento, uma energia ruim em você. Tão bom ouvir uma palavra de conforto, de carinho, uma boa palavra, sem palavrões ou palavras chulas. É isso que ela coloca aqui para nós nesse livro Vida Feliz. Mas veja, a palavra, ela antecede um mecanismo muito importante que é o pensamento. O que ela diz aqui? Palavra ruim envenena o pensamento e o coração, rebaixa o homem. Ela surge do nosso pensamento. Muito bem, se a palavra revela o nosso pensamento, nós temos que fazer aqui uma reflexão um pouquinho atrás. Como é que anda a qualidade dos nossos pensamentos? Eu usei até uma frase aqui de uma música, né? São pensamentos traduzidos em palavras, né? Para quem sabe que música é, ótimo. E aí, como é que anda a qualidade dos nossos pensamentos? Cada um de nós deve fazer essa reflexão, porque Sigmund Freud ele dizia que o pensamento é o ensaio da ação. E a doutrina espírita amplia o nosso campo de visão, dizendo assim: quando você pensou, já existe. Existe uma fotografia do nosso pensamento. No mundo espiritual, não tem como esconder quem você é, o que você pensa. No livro Céu e Inferno, alguns espíritos dementados, presos à situação ainda na terra de crimes cometidos, ficavam repetindo a todo instante a cena do crime, um momento criminoso em que ficaram presos pelo pensamento. E lá as entidades conseguiam verificar, através das comunicações, que ele havia cometido um crime. Como é que eles sabiam? Aquilo se repetia na sua mente, no seu campo ou corpo mental. Estava lá, escrito. E vocês acham que os espíritos não sabem o que nós pensamos? Por que eles se aproximam de nós? Falam conosco. Mas eu não ouço o espírito falar, não. Sim. Aquela intuição que você tem, e muitas vezes você não percebe, você está sendo dirigido por uma entidade que é afinizada com o teu pensamento, com aquilo que você pensa, com aquilo que você nutre. E eles utilizam isso muito bem. André Luiz diz que pensamentos são mais do que palavras. Vejam, então a gente tem a palavra, a verbalização, mas apenas pelo pensamento eu também posso transmitir uma mensagem. E ele diz que são muito mais e tem um valor muito maior do que as palavras, porque são vibrações que, uma vez emitidas, viajam no espaço. No início do nosso trabalho aqui, nós fizemos uma prece. E nós direcionamos os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para alguns locais, né, na abertura, né, nos presídios, para aquelas pessoas que estão com ideações suicidas, não é isso? Pessoas em dificuldades em geral, os nossos familiares, nós mesmos, estamos em dificuldade. Esse pensamento, gente, tem um poder tão grande, mas tão grande, e custa tão pouco para nós, que é muito mais do que uma simples palavra. Pensa, direciona aquilo que você tem de melhor para o próximo. André Luiz diz que essas vibrações, uma vez emitidas, viajam no espaço. Estou sem crédito no celular, estou sem internet, meu 3G não funciona. Pensa. É através do pensamento que o espírito viaja, se desloca, direciona toda a sua energia, todo o seu amor. E ele mais uma vez diz assim: essas vibrações interagem no plano espiritual. Elas criam sintonias com alguns espíritos que possuem afinidade com aquele tipo de vibração. É uma mensagem neutra. Pode-se receber vibração boa ou ruim, de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos. E na Gênese, nesse livro tão fantástico que completa, faz aniversário esse ano, que nós, em janeiro, desse ano,
Ele diz que, sendo o fluido veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Veja. Então, daquilo que nós proferimos, que sai da nossa boca, na verdade já estava lá no nosso pensamento. Então, vem mais uma informação importante. Não adianta eu ter palavras bonitas, polidas, se o meu pensamento está contaminado. Por quê? Aquelas palavras não irão dizer nada para mim. Alguém diz assim: irmão, levante-se. Ou irmão, venha, levante-se. A diferença é que essas palavras proferidas, elas saem do nosso pensamento e elas tomam a tonalidade da nossa psicosfera espiritual. Se ela está equilibrada, em paz, tranquila, transmite tranquilidade. Se eu digo a mesma palavra com agressividade, irmão, levanta-se, a pessoa se assusta. Por quê? Está impregnado do que eu estou pensando e sentindo nesse momento. O pensamento, aqui, ele tem algumas características importantes. A gente pode concluir que o nosso pensamento, ele é nossa identificação. O que eu penso sempre vai identificar quem eu sou. Por mais que eu tente esconder, uma hora isso vai, entre aspas, me trair. Trair pelo verbo, pela palavra. Uma brincadeira fora de contexto vai revelar exatamente que ainda em mim reside algumas imperfeições. É carreador também de nossas emoções, os nossos pensamentos. Ela determina o estado, nosso estado de saúde. Essa informação é muito importante. Infelizmente, a Terra sofre uma verdadeira pandemia de crises, de distúrbios no campo cerebral, no campo da sanidade mental, da saúde mental, melhor dizendo. Nunca se enfrentou, ou se tinha notícia até então, de tantos casos de depressão, de esquizofrenia, de autismo, hoje identificado pela ciência. E a doutrina espírita nos dá uma explicação muito mais ampla do que a ciência ainda do homem pode nos fornecer. Porque ela identifica o homem como um ser imortal, um ser que passa por várias experiências. E nós vamos ver que a mente em desequilíbrio projeta para o corpo físico várias doenças, que não tem uma causa específica segundo a ciência humana, a ciência física, que está lá no âmago do ser, lá no interior do ser espiritual. Através do seu desequilíbrio perante as leis de Deus, ele retorna com várias imperfeições no campo da sanidade mental. É o desequilíbrio do ser espiritual, pelos seus pensamentos e sentimentos, porque ele nos identifica. Quem já teve oportunidade de ler a obra A Pequena Flor do Campo? Luiz Gonzaga Pinheiro. Pessoal, ali está claro que diante de uma criança, uma enormidade de legião de espíritos vingadores tentavam por fim a vida daquela criança. Aparentemente, uma menina muito bela, mas que no seu passado foi marcado por uma série de crimes inomináveis. Aquele ser traz dentro de si, no seu pensamento, vibrações tamanhas que os seus algozes agora procuram, de alguma forma, destruir a existência dessa criança. É através de débitos do passado que nós retornamos à roupagem física com umas doenças no campo da saúde mental. Isso vai se projetar através dos nossos pensamentos. Pode ser resgatado? Pode. Cada um de nós saberá como fazer isso, se nós efetivamente nos dispusermos a entender o mecanismo de reparação segundo as leis de Deus, que a doutrina espírita faz muito bem e nos explica com grande clareza. Além disso, determina também as nossas ações. Tudo aquilo que eu penso determina e condiciona as minhas ações. Muito bem. Se eu sempre falo
sobre ganhar dinheiro sempre, ou sempre levar vantagem, ou sempre falo de bebida, mas tendo que me abster, eu sempre falo, veja, isso vai condicionando o meu pensamento, e parece que cada vez mais eu sou colocado naquela situação. Ou se eu tenho viciações, como tóxicos, e eu fico pensando naquilo, eu sempre, por alguma situação, ou alguma circunstância, eu sou levado àquela situação. Está próximo ao tóxico, ao álcool, ao cigarro, ou enfim, ou situações onde eu possa me locupletar ilicitamente. Por que isso ocorre? A pessoa diz assim, olha, agora eu estou indo na casa espírita, vou fazer o bem. Já comecei a fazer o bem, meu pai já brigou comigo, nada dá certo, meu carro quebrou, meu filho agora está com problema, então vou desistir. Sócrates teve a oportunidade de tratar desse tema, né, na semana anterior, sobre os mensageiros. Então veja, vai condicionar as nossas ações. Agora, quando a gente muda a nossa vibração, os adversários do bem vão aparecer. Mas, se nós nos mantivermos firmes no propósito de seguir o Mestre Jesus, trabalhar no bem, vai chegar uma hora que os espíritos vão recuar. Eles vão se afastar para sempre? Não vão. Eles vão ficar aí na espreita, né? Como o gato espreita o rato. Expressão utilizada no Livro dos Espíritos, no capítulo relativo à influenciação espiritual. Então ele vai ficar na espreita, a gente continua trabalhando, ele vai ficar só na espreita, ele não vai poder interferir nas nossas vidas, porque a gente mudou o nosso campo vibratório, os nossos pensamentos. E Joana de Ângeles diz realmente que as palavras estão ligadas aos nossos sentimentos. E o excesso de palavras irrefletidas sempre acende o fogaréu dos sentimentos perversos, que se transformam em chamas de cólera e de agressividade. Cuidado, pessoal. Nós temos sempre que estarmos vigilantes. Você vem na casa espírita, toma o passe, sai tranquilo, sai em paz. Mas você saindo por aqui, chegando na sua casa, você encontra um problema familiar. E aí você explode e diz uma palavra de maneira irrefletida. E todo aquele sentimento de desequilíbrio volta. É a palavra irrefletida. E a gente se arrepende, mas aí já pode ter causado um dano muito grande. Por que isso ainda ocorre? Porque Joana de Ângeles diz que nós temos sentimentos perversos, que só estão ali adormecidos. Nós não superamos ainda e não entendemos esse sentimento, não processamos, deixamos na nossa sombra, está ali, não foi resolvido. E essas palavras ditas sem pensar, de maneira inoportuna, podem gerar em nós o despertar desses sentimentos perversos. E aí a gente quase que não se reconhece, toma atitudes que surpreendem até aqueles que nos conhecem. Um aborrecimento com o filho, com o marido, né? Com os colegas de trabalho. Por quê? Nós não pensamos, não paramos para pensar, não contamos até 5. A gente toma aquilo de inopino, né? De maneira assodada, mas aí o estrago já foi feito. Tivemos uma campanha há pouco tempo da Justiça com relação ao crime de homicídio por motivo fútil, enfim, sabe onde? No trânsito. Quer um exemplo? Aqui, ó. Nós precisamos renovar as nossas atitudes. Aí no trânsito, algumas pessoas até brincam, né? Que não se reconhecem no trânsito, são agressivas no trânsito. Você olha a pessoa aparentemente tranquila, calma, aí no trânsito, não dá espaço para ninguém, fechou, já abre o vidro, proferem palavras impropérios, e isso, pessoal, no Brasil foi causa do aumento significativo de homicídios, por discussão em trânsito. O camarada tira um revólver, vai lá e dá 6, 7 tiros no outro, destrói a família dele e a família da sua vítima, causa traumas profundos, sem contar os reflexos disso em futuras encarnações, e na atual e nas futuras, que podem demandar séculos de reajuste. Vejam, portanto, nós precisamos renovar as nossas atitudes. E aí, um alerta para todos nós que frequentamos a casa espírita. No momento do passe, reflitam. Já estou no finalzinho para vocês refletirem sobre isso. Todos nós, aliás.
Cremos desnecessário, segundo o instrutor Cornélio, na obra Obreiros da Vida Eterna, cremos desnecessária qualquer alusão aos imperativos dos pensamentos sempre limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar, que é a casa espírita, que é a igreja católica, evangélica, os templos em geral, não pode hospedar ideias de ódio e de maldição. Como é que você pode chegar à casa espírita, se dispor a receber um passe, que é um ato de amor, de doação, de conforto, se o teu pensamento é de ódio, é de vingança, é de maldição com relação àquele que te prejudicou? Todas aquelas energias boas irão ser refratárias. Você está, aliás, expulsando aquelas energias. Você não está se tornando um campo fértil para receber a doação do amor, que é o passe. Porque o teu pensamento ainda está poluído. Você não está vibrando ainda na faixa do amor. Ah, mas o que a pessoa fez para mim foi muito grave, não tem perdão. Nossa, e será que aquilo que você fez, ou algo que você já fez de maneira impensada contra uma pessoa também, será que ela não tem perdão? Que você não tem perdão que você fez? Lembre-se da oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Essa oração de Jesus, que Jesus nos ensinou, oração dominical. E diz assim: compreendemos prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado, e calamos, prevenindo quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Bom, se nós então temos o sentimento de ódio, de vingança, então aí, pessoal, vem a melhor prece que nós podemos fazer. Se o nosso pensamento ainda não é bom, ele não é salutar, porque está poluído, impregnado desses sentimentos inferiores, então a gente faça o seguinte: silêncio. Ou também você pode substituir por um copo de suco de laranja. Você vai falar, toma um suco de laranja, pronto, calme-se, mas use o silêncio. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Nós não estamos ainda, pessoal, num patamar de evolução onde nós podemos perdoar ainda, porque o perdão, ele é um processo, e é um processo de esquecimento. Então, toca no nome de uma pessoa, pronto, você já se avora todo e começa aquelas palavras que vão fazer despertar aquele ódio, aqueles sentimentos perversos em você. Então, cale-se. Tocou o nome do fulano, encontrou a pessoa, lembrou da situação, cale-se. Faça um silêncio, mei. Perdão é a gentileza, o silêncio é a gentileza do perdão que vai se calar e esperar o momento oportuno, aquilo sedimentar em você, você entender aquele sentimento, ser processado por você. Quanto tempo demora, Marcos? Depende do teu grau de evolução espiritual. Pode demorar essa encarnação toda, ou futuras reencarnações. Existem processos obsessivos por ausência de perdão que duram mais de 400 anos, até quase 8 séculos. O ódio, a raiva, que deforma toda a estrutura do ser espiritual, nos animalizando literalmente. Então, que nós possamos, através do silêncio, fazer essa prece. Pessoal, aqui nós temos uma citação, de André Luiz, que diz que o silêncio, ele ajuda aqueles que estão em dificuldade emocional, o confuso, o indeciso, o desacreditado, o perseguido, o injuriado, o vencido, o revoltado, o ressentido, o incompreendido. Veja, tudo isso num exemplo muito simples, numa passagem muito bela do Evangelho, onde Jesus é levado então pelos escribas e lá acusado perante Pilatos. E Pilatos pergunta a Jesus: não é você o rei dos judeus? O que Jesus responde? Tu que o dizes. E ele diz: não está vendo a quantidade de acusações que estão falando, proferindo contra você? O que Jesus faz? Olhando tudo aquilo lá, sabendo da fragilidade de Pilatos, medroso, pusilânime, e os escribas mal intencionados, o que Jesus fez?
começou a abrir um discurso sobre a caridade. O que Jesus fez? Silenciou. Não era o momento de trazer a palavra dourada àquelas criaturas. Não era o momento. Ele sabia disso. E ele segue na última parte, André Luiz, dizendo: incompreendido, ele te ajudará a sustentar a paciência, o silêncio. Quando te sentires em dificuldades emocionais, pensa antes de qualquer atitude impetuosa, que diante de Pilatos, o silêncio de Jesus representou o quê? A vitória do bem perecível sobre a incompreensão que? Transitória. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Jesus sabia que aquelas criaturas não estavam ainda preparadas para ouvir. E Jesus silenciou. Muitas vezes é o nosso momento de apenas silenciar. Porque se diante desse ímpeto, dessa situação de desconforto ou dificuldade emocional, a gente quer ter sempre razão e falar e vencer, ótimo. Você pode estar se comprometendo ainda mais. Está faltando para você ainda a caridade. Portanto, eu vou deixar essa mensagem final, pequena, mas de profunda reflexão. Deixe Deus sempre falar. Falar através dos nossos pensamentos, dos nossos gestos, do nosso exemplo perante a vida do próximo. Deus só se faz presente na vida do próximo por meio dos homens, por meio das ações dos homens e mulheres de bem. Eu agradeço a atenção de todos, as vibrações amorosas, e que a paz do Mestre Jesus possa nos acompanhar durante essa semana em toda a nossa existência. Muito obrigado a todos e boa noite.